de avisar dessa vez. Olá, pessoal! Vamos começar o programa, hein? Oi, gente! Já está começando, está no ar para você mais um encontro aqui contigo, mais um bate-papo no Novo Tempo. A gente sempre fica muito ansioso por este momento, não é? Assuntos diversos já falamos por aqui, você já tem aprendido bastante. Nós queremos agradecer de coração a todas as participações, a todas as mensagens que recebemos de agradecimento, né, Natasha? Boa tarde! Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Nossa, o programa de hoje a gente realmente está com uma gratidão enorme porque nós recebemos muitas mensagens e isso diz para nós que as pessoas estão confiando no nosso trabalho, né, Gisele? Porque as mensagens são mensagens muito pessoais, são mensagens muito íntimas. Então, muito obrigada pela confiança de vocês. E a intenção do programa é essa mesmo, é falar o que vocês querem ouvir. Então, é muito importante receber essas mensagens. Nós recebemos tantas mensagens, pode ser que hoje a gente não comente aqui aquela que você enviou, mas não se preocupe que a gente vai fazer a parte 2, né? É isso mesmo, a gente vai fazer esse programa, a gente vai ter que dividir em dois, porque é muita informação. Nos surpreendeu, né, Gisele, a procura por a gente poder falar desse tema, infidelidade conjugal. É um tema de muito interesse e nós recebemos mais de 80 depoimentos, é muita coisa. Então, no programa de hoje, a gente agrupou alguns que tem semelhança, né? Porque a gente não consegue passar tudo aqui. Mas a gente pegou alguns temas que têm semelhança e provavelmente a gente não vai conseguir falar tudo hoje, então a gente vai fazer um número 2. Isso aí. Então já se liga aqui no nosso programa, já compartilha com seus amigos. Hoje nós não estaremos ao vivo através do Facebook da rádio, estamos com o programinha aqui com a internet, mas você pode acessar aí o Facebook da Natasha e a transmissão está acontecendo. Né? Isso aí, aqui no meu Facebook está acontecendo, já tem bastante gente aqui online. Obrigada, pessoal, muito bom ter vocês aqui, Andressa, o Xande, Eliette, estou vendo algumas pessoas aqui. E vocês podem compartilhar esse vídeo. Compartilha, Chais e o Fábio, olha que legal, que bom, Elivânia. Compartilha, gente, esse vídeo para que outras pessoas também possam acompanhar. Isso aí. Agora, Natasha, por que é que a infidelidade é um tema que causa aí tanta dor, tanto sofrimento, inclusive é motivo de crimes? É verdade. A infidelidade é motivo de muitos crimes, assassinatos, violência. E por que causa tanta dor? O que acontece na infidelidade? Quando a gente descobre uma infidelidade, é como se acontecesse, Gisele, um luto na nossa vida. Porque principalmente se é uma situação onde a infidelidade você não imagina que a outra parte vai ser infiel. Então é uma surpresa muito grande e é um luto. Por quê? Porque você desconstrói na sua mente tudo que você havia construído sobre aquela relação. Então, quando nós estamos numa relação, nós temos ali um conjunto de expectativas, de objetivos, a gente compartilha com o outro. E aí, quando você descobre uma infidelidade, é como se aquele outro fosse uma pessoa que você não conhecesse. Essa é a sensação. Então, essa desconstrução de tudo aquilo que você achava que vivia, ela acontece, isso causa muita dor. E é uma dor muito semelhante ao luto mesmo, porque ocorre ali uma morte. Mas também causa muita dor, porque a gente experimenta, o infiel, ele experimenta a sensação de não ser exclusivo. Então isso é bastante ruim para o nosso orgulho, né? Nós gostamos de ser exclusivos, então isso é bem ruim para o nosso orgulho. Nós queremos ser o único ser amado do outro. Verdade. Então, deixar de ser exclusivo, saber que você não é a única pessoa na vida do outro, interessante, causa dor, porque a gente também quer ser único na vida do outro.
E isso é algo pra gente que a gente precisa realmente tratar na nossa mente. Isso é o que pensa o que foi ferido. O que foi ferido, isso aí. Eu nem vou usar aqui, eu não quero usar aqui o termo traição. Porque esse termo traição, ele nos remete a um juízo de valor. E então a gente não vai fazer julgamento aqui do certo, errado. Não é essa a proposta do programa. Então, nós vamos utilizar aqui sempre o termo relação extraconjugal e fiel e infiel. Tudo bem? Tudo certo. Para a gente não fazer um juízo aí de valor. Muito bem. Agora, o que leva, Natasha, as pessoas a praticarem a infidelidade? O que leva a praticar a infidelidade? São muitas situações. São muitas situações diferentes. Então, assim, o que é um mito? A infidelidade acontece quando a relação do casal está ruim, está em crise. Isso é um mito. A infidelidade pode acontecer mesmo quando o casal está bem. Mesmo quando o casal tem uma vida boa. E é difícil entender isso, né? É muito difícil entender isso. E também a infidelidade pode acontecer e não é culpa de um ou de outro. A gente não pode ter aí colocar aí uma situação de culpado e inocente. Quando a infidelidade acontece numa relação, significa que as duas partes precisam repensar o seu comportamento. Mesmo a parte que foi a parte que não foi a infiel, a outra parte. Então, precisa ser pensado. A infidelidade acontece porque tem problemas no casamento, acontece porque as pessoas não conseguem controlar o impulso sexual por outra pessoa, acontece porque muitas pessoas trazem herança genética dos seus antepassados e aí traz isso como um comportamento. A infidelidade pode acontecer quando a pessoa está com baixa autoestima e aí procura no outro essa compensação. A infidelidade pode acontecer porque uma das partes tem alguma disfunção sexual e não consegue ter autocontrole, então pode ser um problema biológico. Então tem vários motivos que levam à infidelidade. Mas também é questão de escolha, né? Sim, então, aliás, sempre é questão de escolha. Sempre. Nós sempre podemos optar por não ter a relação extraconjugal. Né? Mesmo assim, por exemplo, nos casos de pessoas que sofrem de transtornos sexuais de ninfomaníaco, que é um desejo intenso. Mesmo nesse caso, a pessoa pode buscar um tratamento para resolver isso. Tá certo. Né? Agora a gente tem a impressão de que os homens traem mais do que as mulheres. Isso é verdade? É mito? A gente tem essa impressão mesmo. Por quê? Porque, historicamente, o homem teve essa permissão. O homem sempre teve essa permissão para atrair. Quem tinha que casar virgem era mulher e não homem, né? Assim? É verdade. Né? Quem tinha que casar virgem era mulher e não homem. Então, o homem sempre teve uma certa permissão para atrair. As prostitutas, elas existem há milhares de anos e não vão acabar tão cedo, não. Né? Uma coisa que existe. Então, o homem, ele tem essa permissão cultural para a infidelidade. Existe essa crença de que o homem tem mais necessidade de sexo do que a mulher. Mas as pesquisas estão mostrando o seguinte, que isso não é verdade. Homem não tem mais necessidade de sexo do que mulher. Aparentemente, a gente tem essa ideia porque a mulher foi muito castrada sexualmente. Então, a mulher engravidava, o homem não. Então, a mulher não podia sair com tantos homens. O homem não engravida, né? Isso também conta muito. E também tem a questão cultural. Então, a mulher foi muito castrada sexualmente. Mas as pesquisas mais recentes, e existem muitas pesquisas sobre esse tema infidelidade. Existem universidades que estão pesquisando o comportamento dos relacionamentos extraconjugais há anos. Tem pesquisas muito embasadas. No Brasil, a Miriam Goldenberg é uma antropóloga que fez uma pesquisa enorme recentemente,
Muito interessante o trabalho dela. Ela pesquisou as amantes, os homens e as esposas. Então é muito interessante a pesquisa dela. E as últimas pesquisas mostram que o número de mulheres que traem aumentou muito. Aumentou bastante. E tem uma justificativa para isso, porque antes a mulher ficava muito presa em casa, para o lar, para a família. Então, e a mulher antes, ela também tinha que aguentar um casamento infeliz. Hoje, a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher saiu de casa, a mulher interage com mais pessoas. Então, ela tem tanta liberdade quanto o homem. Então, isso acaba gerando mais oportunidade. Se a pessoa tem a tendência e tem a oportunidade, provavelmente ela vai cometer o ato. Entendido. Bom, gente, são 4 horas e 13 minutos. Por aqui nós estamos batendo um papo, conversando sobre infidelidade no casamento. A Natasha trouxe vários testemunhos de pessoas que entraram em contato, várias histórias que compartilharam com a gente. E a primeira de hoje diz o seguinte, Natasha. Sou casado... Olha, um homem entrou em contato com a gente, interessante. Sou casada há 13 anos e nunca tive uma boa qualidade sexual com a minha esposa. Tenho 2 filhas e vivemos bem, mas a falta de sexo com qualidade me levou a cometer a infidelidade com uma pessoa do meu passado. Eu preferia não fazer isso, mas a minha esposa não quer nem conversar sobre o assunto. Ela é muito fechada. E aí, Natasha? Pois um dos motivos da infidelidade é a baixa qualidade sexual no casamento. Então, isso leva as pessoas a não suportarem essa carência sexual e leva as pessoas a acabar praticando a infidelidade. É interessante esse depoimento, um homem, né? A gente normalmente recebe mais depoimento de mulheres. Mas nesse caso, a gente recebeu muitos depoimentos masculinos, viu, Gisele? Olha que interessante. E eu quero ressaltar aqui que todos os depoimentos ficam no anonimato, tá, gente? Todos ficam no anonimato e todos os depoimentos eu peço permissão para poder apresentar. Nesse caso, Gisele, o que acontece? Você vê que ele diz que ele tenta conversar com a esposa é fechada. Ele tenta conversar sobre o que não agrada durante o sexo, no caso? Ele coloca aí que ele tenta conversar com ela, chegar num acordo, não é? Mas ela é muito fechada e ela não quer nem se abrir para isso. Isso mostra o quanto a educação sexual, ela precisa ser desenvolvida nas pessoas. O sexo visto como pecado, como coisa suja, como impureza, isso gera muitos traumas. E nós precisamos conversar sobre sexo. Os casais precisam conversar sobre sexo. O casal precisa conversar um para o outro, e essa é uma conversa íntima. Essa é uma conversa entre o casal sobre o que um gosta, o que o outro gosta, como gosta. O sexo é a maneira pela qual o casal vai gerar intimidade. Mas as pessoas têm vergonha de falar sobre sexo, têm medo de falar sobre sexo. Então, a falta de comunicação e de acerto entre os casais pode levar à infidelidade. Eu não estou aqui justificando, eu não estou aqui dizendo se é certo, se é errado. Nós não vamos fazer um juízo de valor aqui. Porque um mito que existe também, Gisele, é que toda pessoa que é infiel é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa má, né? E não é, não. É uma fragilidade que nós temos. Então, tem que se ter muito cuidado quando a gente vai tratar desse assunto para não fazer juízo de valor, porque os casais, eles não podem ter julgamento para conversar. Senão eles entram no duelo. Eu sempre falo aqui do diálogo e do duelo. Então, o casal precisa dialogar. E dialogar é dizer o que está sentindo. É dizer como percebe as experiências, é dizer o que quer, o que não quer. Então, às vezes, isso é muito típico da mulher, achar que o homem tem que saber o que ela pensa. Achar que o homem tem que saber o que ela gosta, o que ela quer. Né? Então, a mulher precisa dizer para ele, nesse caso aí, a esposa
ela precisa de uma ajuda. Eu sugiro a esse marido, se ele quer manter o casamento dele, é possível recuperar o casamento, eu sugiro que ele, através de uma terceira pessoa da confiança deles, ou talvez ele mesmo, convença essa esposa de fazer uma terapia sexual. Existem terapeutas específicos para essa área e vale muito a pena. Eles são casados há pouco tempo, 13 anos. 13, não é muito tempo, mas, né? Pra mim, que 2 meses. Eles têm muita vida pela frente, né? Eles têm 13 anos de casado, tem muita vida pela frente. Então, eles podem sim tratar esse problema. Essa esposa, talvez ele não consiga acessá-la por ela ser fechada. E porque talvez ela sabe da infidelidade, então talvez aí que ela se fechou mais. Se fechou mais ainda, né? Isso não fica claro aí no depoimento, mas talvez assim, a partir de uma terceira pessoa, uma amiga dela, uma irmã, enfim, talvez uma terceira pessoa consiga conversar com ela sobre sexo, já que ela não consegue conversar com o marido. Mas é algo que pode ser tratado. Eles ainda têm uma vida conjugal muito grande, muito longa pela frente. E aí vem a questão também da confiança, não é? E talvez fique na mente dela, será que não vai acontecer de novo? Isso tudo tem que ser trabalhado na terapia, a questão da confiança. E confiança é o seguinte, Gisele, muita coisa o outro pode fazer para dar segurança, mas a confiança é uma decisão. Eu decido confiar ou não. É algo muito mais nosso do que do outro. Porque se eu decido não confiar, o outro pode fazer tudo para gerar confiança, que eu vou sempre desconfiar. Verdade. Então, confiança é uma decisão que a gente tem que tomar, uma decisão muito nossa. Depende muito mais de nós do que do outro. Muito bem. Vamos para o segundo caso? Vamos lá, segundo caso. Diz o seguinte, me casei há 6 anos. Meu marido é muito ignorante e não me sinto valorizada por ele. Nossa vida sexual é horrível. Não sinto prazer e ele não se importa com isso. A família dele me dá razão e me apoia. O irmão dele é muito amável e nós acabamos tendo um caso amoroso e nos aproximamos. Não sei o que fazer, pois agora o irmão do meu marido quer ficar comigo e eu quero ficar com ele. Somos trabalhadores da igreja e tenho muito medo de que a nossa família e outras possam falar. Nossa, que história é essa, né? Situação. Nós temos aí 2 pontos que eu quero destacar nesse depoimento. O primeiro é a relação dela com o marido. O marido, ela diz que ele é ignorante. Gente, é impressionante a quantidade de depoimentos que eu recebi das mulheres falando sobre a agressividade dos maridos. E com isso ela não tem prazer e ele não se importa com isso. É lógico, porque o sexo ele começa de manhã cedo, quando o casal acorda e dá bom dia um para o outro. O sexo começa ali, o sexo não é só o coito, não é só o sexo do corpo ali. Então, eu realmente fiquei muito impressionada com a quantidade de depoimentos que eu recebi, com as mulheres questionando isso, como os homens são agressivos com elas. E aí eu fico me perguntando o seguinte, mulher, por que você permite viver com tanta agressividade? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que eu me permito ser agredida? O que está acontecendo comigo que eu estou abrindo esse espaço? Nós vivemos sim uma cultura muito machista. E não estamos falando só de agressão física, estamos falando de agressão psicológica. Que é o que ela coloca ali, né? Ela fala que ele é ignorante e que a satisfação sexual dela não tem importância para ele. Exatamente. Ou seja, só ele que tem que estar satisfeito sexualmente, ela não. Então, essa é uma violência psicológica muito profunda que afeta a autoestima da mulher de uma maneira muito dolorosa mesmo. Então, e eu recebi muitos depoimentos assim, eu pergunto para as mulheres, por que você permite ser agredida por tanto tempo? Então, a mulher tem que aprender a colocar limite nessas agressões. Segundo ponto que me chamou a atenção é que ela acabou tendo uma relação extraconjugal com o cunhado, o irmão do marido. Não é? E eles querem continuar. E eles querem continuar. Então, essa é uma decisão de vocês dois, é uma decisão muito íntima.
É uma decisão, toda decisão que a gente toma, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder ter outra, não dá para ter tudo. E aí ela coloca o medo da aprovação da família, né? E das pessoas da igreja. É o que eles irão falar, porque a família tem medo que a família e as outras pessoas vão falar disso. Então, coloca isso numa balança. Toda decisão, para a gente ganhar alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão de outra. Então, ela precisa colocar, ela e esse rapaz, eles precisam colocar na balança essa decisão e analisar o que é melhor para eles. Mas, independente da decisão que essa mulher tomar, ela precisa trabalhar o seu íntimo para não permitir que a violência chegue até ela novamente. Porque pode ser que ocorra da mesma forma, mesmo com outra pessoa. Exatamente. Né? Isso tem que estar bem seguro dentro dela. Né? E se ela está permitindo que a violência aconteça, é porque existe algum desequilíbrio emocional que ela precisa trabalhar. Então, a indicação primeiro é procurar uma ajuda terapêutica. Isso, procure uma ajuda terapêutica e coloca na balança a sua decisão. Eu não posso aqui dizer o que é melhor para ela. Ela tem que ver o que é. Ela precisa decidir o que é melhor para ela. Gisele, eu quero pedir para o pessoal do Facebook, se puder me dar um alôzinho sobre como é que está o áudio, se vocês estão ouvindo bem, se estão gostando. Então, é legal receber as curtidas, os coraçõezinhos, manda aí pra gente e compartilha o nosso vídeo, porque é importante esse feedback de vocês. Eu tô vendo que tem bastante gente na sala, então é importante esse retorno aí de vocês, tá bom? Pessoal do Facebook, me dá um retorno aí. Um abraço carinhoso para essa galera toda acompanhando o nosso programa. Não esqueça de compartilhar, né? Compartilha aí o vídeo. Ai, que bom, recebendo aqui vários coraçõezinhos. Eva! Natasha, tem mais uma situação aqui pra gente compartilhar. Vamos lá. Agora são 4 horas e 24 minutos. A gente vai seguindo aqui o nosso programa de acordo vai dando. Se não der tempo hoje, a gente continua no próximo bate-papo. Isso. Diz o seguinte: minha esposa tem muitos problemas de saúde na região genital e isso prejudica demais nossa vida sexual. Além disso, ela é uma pessoa fechada, não gosta de sair e está sempre reclamando. Eu já tentei várias vezes ajudá-la a ter uma vida mais alegre, para não separar, ou eu saio com outras mulheres. Para não separar, ele sai com outras mulheres. Agora nem me importo mais com a ausência do sexo entre nós dois. É uma situação que gera uma tristeza, né, Gisele? Ela tem problemas de saúde, não é isso? Não tem relações com ele, né? Não tem relações sexuais, é fechada. Olha aí o emocional por trás do problema de saúde. Eu vou arriscar dizer que esse comportamento dela fechado, e ele falou que ela reclama muito, né? Ela reclama muito. Esse comportamento fechado e reclamão é um comportamento, é um emocional que já cria as doenças na região genital para que ela não precise ter sexo com o marido. E aí, olha que ponto, ele disse que para não separar ele sai com outras. E aí, olha só, o casamento ainda é importante para ele. Não é? Ele sai com outras para resolver a questão sexual dele. E o homem sabe separar isso muito bem. Amor e sexo. Então ele quer continuar casado com ela, ele quer continuar. Ele diz ali, para não separar, né? Ele não quer separar. Então, pode ser que ainda exista amor entre esse casal. Mas que pena que ele disse que não se importa mais com a ausência do sexo entre os dois. Perdeu a importância, não é? Mas com uma boa terapia, os dois podem conseguir resgatar a afetividade e talvez até o sexo, até a vida sexual deles. Atualmente a vida sexual deles é morta, mas com uma boa terapia eles podem resgatar essa afetividade. Essa mulher, é difícil a gente falar assim porque não sabe a história passada, mas ela deve ter questões ali na infância dela, na relação com o pai, com a mãe, que levou essa mulher a ter esse tipo de comportamento. Mas se eles chegaram a se casar e se ele não quer separar,
é porque ainda existe uma possibilidade deles viverem harmonicamente. E que problema de saúde é esse que não consegue uma cura? Que não consegue uma cura, exatamente. Então, este homem, se ele estiver nos ouvindo, esse marido, ele hoje tem mais condições de procurar ajuda do que a mulher, pelo que eu vi ali. Então, vale a pena esse homem buscar ajuda para tentar entender que rejeição é essa sexual que ela tem. E ele também, ele convivendo com ela, certamente ele pode ter alguns conflitos íntimos, porque essa fala que ele coloca ali, já nem me importo mais, mas eu quero continuar casado, tá meio antagônico, né? Tá meio antagônico. Então, eles merecem uma ajuda profissional para poder tratar desse problema, tanto o problema fisiológico. Então, a infidelidade também acontece muito por problemas fisiológicos. Aí é uma mulher que tem problemas fisiológicos, mas acontece também o contrário, quando o homem tem. Quando o homem tem problema de ejaculação precoce, quando o homem tem problema de impotência sexual, isso também afeta a vida sexual do casal e que pode gerar infidelidade. Então, vale a pena esse casal buscar ajuda psicológica e também uma ajuda médica. Isso aí, como outras, pode se parecer no momento uma solução para a necessidade física dele. Mas o que causa na mulher também isso? E eu vou falar outra coisa, nos filhos. Hoje não vai dar tempo da gente falar dos filhos, mas nós vamos falar no próximo programa, na semana que vem, tem uma continuidade desse tema. E na semana que vem nós vamos falar da questão dos filhos. Até porque quais são os valores que esse casal está passando para os filhos? Tem determinados episódios de infidelidade no casamento que gera traumas muito profundos nos filhos. Principalmente quando os filhos tomam partido de uma das partes. Mas nós vamos falar disso no próximo programa. Semana que vem, nós vamos continuar falando de infidelidade conjugal e nós vamos falar da questão dos filhos. Muito bem. Pode falar. Então, para finalizar, esse homem que nos pede ajuda, a ajuda que a gente pode dar é essa. Procure um profissional para trabalhar esse problema biológico que ela tem, fisiológico, e também essa questão emocional. Ele está vivendo uma antagonia na mente dele. Ele não quer separar, mas não se importa mais com a relação, né? Não se importa com a mulher, mas também não quer separar. Então tá meio esquisito isso. Ele não está bem resolvido e viver com angústia, viver com o problema, conviver com a pedrinha no sapato, na indecisão, vai fazer o que com a gente? Se eu pego uma emoção e guardo essa emoção, não consigo digerir essa emoção, ela vai se tornar uma doença física. Daí vem os problemas de câncer, de fibromialgia, de artrose, de reumatismo e por aí vai afora. Olha que interessante, né? Então, nós temos que pegar as nossas emoções, tirar do saco, como dizia Jung, e tratar estas emoções. Pegar o problema e tratar os problemas, porque nós não precisamos conviver com os problemas. Gisele, você sabe que tem gente que se acostuma com o problema. Se acostuma com a dor e passa a vida inteira com aquela dor. E se acostuma a reclamar também. Se acostuma a reclamar, quer ser vítima. Não é? Mas nós temos uma vida próspera, abundante, maravilhosa, para a gente poder viver, repleto de emoções positivas. Então, nós não precisamos conviver com a dor. Nós podemos superar essa dor e viver a nossa plenitude. Porque é isso que Deus quer de nós. Que a gente possa viver a nossa plenitude, que a gente possa pegar nossos dons, nossos talentos e servir a vida. E os relacionamentos amorosos, eles são uma ótima oportunidade para a gente se conhecer, para a gente se melhorar, para a gente poder nos abastecer de amor, para também distribuir amor para o mundo. Muito bem. Natasha, agora são 4 horas e 31 minutos, a gente vai estender um pouquinho. Tá. Dá tempo de fazer as perguntas de hoje. O Rafael Fernandes de Coporanga, um abraço carinhoso para você. Se você quer te encontrar no Facebook, então pesquise aí, Natasha Fiel.
Já pode bater um papo lá, já participe da live também, tá bom? Isso Obrigada aí. pela sua companhia aqui através do nosso bate-papo Novo Tempo. Que legal. Lá no Instagram e no Facebook é sempre Natasha Fiel. Tudo Natasha Fiel. Twitter, Skype, é tudo Natasha Fiel. Tem Snap também, Natasha? Não tem o Snap. Não tem Snap. Tá certo. Bora lá, Natasha. O próximo assunto diz o seguinte: estou sofrendo demais com as traições do meu marido. Desde que nosso filho nasceu, ele passou a sair com outras mulheres. Eu descobri, ele disse que eu rejeitei e só fico com o nosso filho. Estou vivendo uma tristeza enorme. Nem sei mais o que fazer. Gisele, também recebi várias mensagens com esta questão. A esposa, o casal, tem um filho e enquanto ele é bebezinho e requer muitos cuidados, o marido se sente rejeitado e acaba cometendo a infidelidade. Tem muita coisa para a gente trabalhar aí. Primeiro que um bebê é motivo para unir o casal e não para separar o casal. Então a gente já pode perceber que talvez ele não esteja tão próximo do filho também como a mãe está. Pois é, e nós já fizemos um programa aqui sobre o casamento com a chegada dos filhos, Isso. não é? Então, o homem, ele precisa ser introduzido na gestação e no cuidado com o filho. O que acontece culturalmente? O homem ele é excluído. Ele sai do quarto, né? O quarto não é mais seu, é tudo do bebê. Então, esse homem, ele fica sem função. Graças a Deus, hoje, nós já temos visto muitos homens assumindo o papel de pai. E assumir o papel de pai é o quê? É dar colo para o filho, é trocar o filho, é compartilhar o cuidado do filho com a mãe. As mesmas atividades que a mãe faz, o pai também deve aprender, deve saber fazer. Né? O pai pode fazer tudo. Ele só não pode amamentar, mas ele pode fazer tudo. E deve, não é só pode, deve fazer. Então, o que a gente vê aí? A gente vê que tem alguns homens que acham que não é responsabilidade dele fazer isso com o filho. A gente também vê que algumas mulheres acham que o homem não tem competência para isso. E aí exclui o homem do quarto. A gente também vê homens mimados. Pais que são mimados, porque essa sensação de ser rejeitado pela esposa, isso é uma imaturidade emocional que precisa ser tratada e pode ser tratado. Então, o homem, ele pode e deve compartilhar, não é ajudar a esposa, não, é compartilhar com a esposa nas tarefas da casa. Então, muitas vezes, quando a mãe está amamentando, não dorme bem, e aí a mãe precisa cuidar do bebê, cuidar das coisas do bebê, às vezes tem que cuidar das tarefas de casa. Se o homem compartilha com ela essas tarefas, ela vai se cansar menos. Vai se estressar menos, está cansada, está com sono, e tem que dar conta de toda atividade, o estresse, né? Isso aí. Então, quando o casal compartilha as atividades, é maravilhoso, porque vai sobrar mais tempo para eles poderem namorar, para eles poderem ficar juntos, não é? Também acontece, eu não coloquei aí, mas eu recebi um depoimento onde o marido perde o interesse sexual pela esposa depois que ela se torna mãe. Também é algo bastante comum. Ele simplesmente perde o interesse, ele só consegue olhar para a esposa como se ela fosse mãe e não mulher. Então a esposa perde essa função erótica, sexual para ele. Isso também precisa ser tratado, isso tem muito a ver com a relação do marido com a mãe dele. Então, isso precisa ser tratado para o casal poder viver plenamente aquela experiência maravilhosa que é a chegada de um filho no lar. Né? Então, é um sofrimento para essa esposa. Ela realmente deve estar sofrendo demais, porque ela ganhou um filho e perdeu o marido, né? Pelo que ela coloca aí. Então, é um sofrimento muito grande. A sugestão que a gente pode dar para essa esposa é que ela chame o marido, convide o marido para uma conversa. Nada substitui a conversa. Natasha, quando o marido não quer conversar,
Quando o marido não quer conversar, você vai ter que lidar com a interpretação que você faz dos fatos. Porque tem marido que não quer conversar. E como a gente teve o caso aqui da esposa. Da esposa que não quer conversar. Então, gente, nós precisamos, os casais, eles precisam entender que as emoções precisam ser faladas também. A gente tem que dizer para o outro o que satisfaz, o que não satisfaz. A gente tem que poder compartilhar com o outro. Então, o diálogo é muito importante entre o casal. A gente brinca, tem muita brincadeira de marido e mulher, falando, mulher quer fazer DR, mulher gosta de conversar muito, homem conversa pouco. Não precisa conversar muito, não. Só precisa conversar o essencial. Não adianta você querer achar que o outro sabe o que você pensa. Ele não sabe. O outro não sabe o que você sente. O outro não sabe o que você pensa. O outro não sabe o que você quer. O outro não tem bola de cristal. Então, a conversa, o diálogo entre o casal é fundamental. E o diálogo reforça a intimidade do casal. O diálogo gera empatia. O diálogo gera afeto. Então, isso é muito importante entre o casal. Os casais precisam conversar mais. Agora, Natasha, esse último assunto aqui, esse último testemunho, ele é bem forte, né? Não dá muito tempo, mas a gente vai fazer assim mesmo. Vamos lá. Diz o seguinte, Natasha, Deus mandou você para mim hoje. Eu sou casada há algum tempo e temos uma vida sexual muito ativa e satisfatória. Pelo menos para mim. Descobri que meu marido sai com prostitutas há bastante tempo. Foi um choque para mim. Não consigo entender por que ele faz isso. Estou com muita raiva e muito nojo dele. Não posso continuar casada. Não consigo perdoar isso. Nossa vida é muito boa. Temos filhos na faculdade. Mesmo com tantos anos de casada e agora morando só nós dois, nos divertimos e curtimos a vida. Eu fui muito enganada. Parece que ele fingiu a vida toda. Ela coloca aí que ela descobriu que ele sai com prostituta a vida toda? Há bastante tempo. Isso. É como se ele tivesse uma vida paralela, né? Ela coloca aí como se ele tivesse uma vida paralela. Causou um choque nela. Ela não consegue entender por que ele fez isso. É muita dor mesmo. Existem pessoas que têm o vício pelo sexo com prostitutas. Tem vários motivos para isso. Talvez ele se sente mais empoderado. Talvez ele se sente mais no comando. Então, a gente vai trabalhar aqui com suposições. Essa mulher, ela realmente deve estar vivendo uma dor muito... Esse é o luto. Ela se sentiu enganada, né? Esse é o verdadeiro luto que está acontecendo com ela. Então, ela precisa buscar ajuda para decidir o que fazer. E talvez ela possa convencer esse marido a também buscar ajuda. Porque, Gisele, a questão da prostituição é muito antiga. Ela é muito presente nos dias atuais. Eu recebi um depoimento que a gente não dá conta de colocar tudo, né? Mas eu recebi um depoimento de uma pessoa que descobriu que o marido dela engravidou várias prostitutas. Misericórdia. Então, quando a gente diz isso, tem toda uma relação até de saúde aí, de transmitir doenças. Exatamente. Não é? Tem toda uma questão aí. Esse homem, ele tem algum transtorno, sim. Embora a prostituição seja muito antiga, embora muitos homens procurem prostitutas, isso pode parecer algo muito normal, mas não é. Não é normal, não é saudável. Então, esse homem, ele precisa de ajuda. Essa esposa, se ela quer recuperar o casamento dela, uma das maneiras é tentar ajudar esse marido, mas ela também precisa de ajuda para trabalhar essa questão dela, porque o orgulho dela foi muito ferido, ela foi enganada. Claro. Não é? Então ela está com orgulho muito ferido. E não consegue entender o porquê, porque eles têm a vida estabilizada, os filhos fizeram faculdade, então já não moram mais com eles, talvez já são casados. Pois é, os filhos já são adultos, né? Ela mora sozinha com ele, então, e eles têm uma vida boa, então tem algum distúrbio aí que precisa ser olhado. A relação do homem com as prostitutas, e agora, Gisele, das mulheres
com os garotos de programa, que é algo que tem crescido muito, a oferta de sexo para mulheres. A oferta de garotos de programa também é algo que tem crescido muito. Então, isso envolve muita fantasia, isso envolve muita ilusão, não é? Mas se você parar para pensar, se você raciocinar em cima disso, você sabe que o que está acontecendo ali é um teatro. Então, a outra parte, a prostituta ou o garoto de programa, ele está fantasiando para você. Aquilo ali não é real. Aquilo ali é uma ilusão. Então, a garota de programa, ela é paga para quê? Para fazer o homem se sentir muito viril, né? Muito homem. E a mulher também. A mulher paga o acompanhante, o garoto de programa, para isso. Para ela se sentir uma mulher sedutora, enfim. É um teatro que acontece ali. Então, é uma ilusão. Porque você está pagando, você está comprando. Sim, você está comprando aquilo ali. Então, viver nessa ilusão pode significar um transtorno, como ela coloca ali. Então, vale a pena, sim. Primeiro, ela tem que buscar ajuda para ela. Ela tem que buscar ajuda para ela resolver isso com ela. É natural ela achar que ela não satisfaz ele, é natural ela pensar várias coisas, que a culpa é dela, várias coisas. A mulher, ela leva muita culpa nisso. Existe essa questão cultural, aquela mulher não soube segurar o homem, por isso que ele traiu, né? A gente ouve muito isso, porque a gente é criado numa cultura muito machista, onde a mulher tem que servir. Então, isso precisa ser revisto. Mas essa mulher que nos coloca esse depoimento, ela primeiro tem que buscar ajuda para ela se fortalecer, para ela se perceber como um indivíduo e retomar a vida dela. Muito bem, gente. Tem uma pergunta aqui, ó, importantíssima, mas eu vou deixar em off. A gente vai fazer no próximo programa. Tá. Você vai aprender aí se tem como ou não recuperar o relacionamento. Enfim, a gente comenta essa pergunta aqui no próximo programa, na próxima terça, porque o nosso tempo hoje já não dá mais, tá bom? A gente agradece de coração pelo contato que você fez com a gente, né, Natasha? Tem muitas mensagens aqui no WhatsApp também. Obrigada. Hoje não dá mais tempo, mas na próxima terça vai ser melhor ainda. Eu recebi também muitas mensagens aqui, a gente vai ler todas. E para finalizar o dia de hoje, nós vamos continuar falando de infidelidade conjugal. No próximo programa a gente vai falar da relação com os filhos, a gente vai falar das mídias sociais, o Facebook, o WhatsApp, como que isso potencializa a infidelidade. Mas para terminar o programa de hoje, eu quero terminar com a seguinte reflexão. Eu recebi uma pergunta de uma ouvinte que ela disse assim: Natasha, como eu perdoo a minha irmã que engravidou do meu marido? Nossa! E aí, quando a gente fala de infidelidade, para a gente trabalhar a infidelidade, para a gente superar a infidelidade, é preciso que a gente trabalhe o perdão. Então, o perdão, ele vai ser o remedinho para a pessoa recuperar a autoestima, recuperar a autoconfiança, o não julgar, para desenvolver a compaixão. E o perdão, gente, é algo bom para nós, não é para o outro. O perdão é importante para nós. Também quero finalizar o programa de hoje fazendo outra reflexão. O que é normal e o que é natural? Normal vem de norma, natural vem da nossa natureza. Então, a gente precisa olhar para nós e perceber pessoas. Nós temos que nos ver como pessoas que cometemos erros. Não é? Então, por isso o perdão é muito importante nessa relação da infidelidade conjugal. Não estou aqui dizendo que existe um coitadinho, dizendo que para ambas as partes, não só para quem teve a relação extraconjugal, mas para quem também sofreu do outro lado, para ambas as partes. O perdão é muito importante. Inclusive o auto-perdão, porque nós temos muitas pessoas que cometem a infidelidade e depois se sentem muito culpadas. Então, no próximo programa, a gente volta com mais informações, mais reflexões.
Quero o feedback de vocês, é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Tem o meu canal do YouTube, lá no YouTube. Entra no canal, se inscreva, compartilhe o canal, faça parte dessa rede. Vamos espalhar amor, porque nós merecemos uma vida mais leve, uma vida mais livre. Não é isso, Gisele? Beijo grande, Natasha. Até o próximo encontro. Então, é você, querido ouvinte? Continue ligado por aqui, viu? Tem muito mais para você. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom ter vocês aqui dando esse feedback para nós. E próximo programa a gente vai continuar falando do tema. A gente recebeu muitas mensagens, são muitas histórias. E a gente está selecionando aquelas histórias que tem que são mais em comum para a gente poder compartilhar com vocês. E na medida do possível eu vou respondendo a todos vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo programa.